Em nome de Jesus, pedimos perdão dos nossos pecados, agradecemos a Ti por esta oportunidade de estarmos na Tua casa, para estudarmos um pouco mais a respeito da Tua palavra. Senhor, venha nos capacitar, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, traz o Teu povo para debaixo das Tuas mãos poderosas e que o Senhor possa nos dar um domingo abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, vamos lá. A lição hoje é a lição 6. E essa lição, ela tem como título Igreja, Organismo e Organização. Então nós vamos ver algumas coisas a respeito desse tema. E você vai se surpreender com algumas coisas que eu também vi aqui, estudando essa aula. Porque se você vai parar, você vai ver, você vai pensar, você vai entender que hoje, para você encontrar uma igreja realmente organizada, uma igreja estruturada na palavra e na doutrina dos apóstolos, é uma coisa difícil. É difícil. Porque existem alguns pontos que tem que ser levado em consideração. E aí o que acontece? Por não terem paciência e por não quererem gastar tempo ou investir seu tempo, na verdade é nem gastar, desculpa, não é essa palavra, é investir. Investir tempo em vidas, para depois, lá na frente, você colher os frutos, hoje em dia é muito difícil. Porque as pessoas querem o quê? Elas querem resultados assim, ó. Fez e pronto, acabou, tem que ser agora. E aí a gente vê um monte de moda, um monte de coisa surgindo no meio da igreja, para que essa situação venha a se tornar algo cada vez mais escasso no nosso meio. Você hoje encontrar uma igreja organizada é difícil demais, irmãos. É difícil. Você chega em determinada igreja, eu ia muito, hoje em dia eu já não vou mais. Mas eu já cheguei à igreja, só para você ter ideia, onde era o seguinte. Era uma quarta-feira, pasmem vocês ou não, uma celebração da ceia. Eu era novo convertido, não foi agora não, tá, irmãos? Foi lá em 1998. E era a celebração da ceia. Mas daqui a pouco me levanta o rapaz para entregar a ceia. Descalço, de bermuda e de camiseta. É brincadeira um negócio desse? Aí você vai falar assim, pastor, mas as vestimentas e tal. Mas não é nem isso. O problema é a forma em que você se conduz para fazer o serviço. Claro que você não vai vir para a igreja, por exemplo, você não vai vir para a igreja de sunga. Ninguém vai vir para a igreja de sunga. Ninguém vai vir para o culto, digo isso, uma pessoa que já é membro da igreja, que já tem muitos anos de igreja, ninguém vai vir para o culto de bermuda e de camiseta regata. Certo? Mas quando eu vi aquele irmão de bermudinha, de camiseta regata, de chinelo, o outro descalço passando a ceia, eu falei, uau. Aí eu parei e pensei, ué, a igreja que eu estou indo é diferente. A igreja que eu estou começando a frequentar é diferente. Não é desse jeito que o pessoal faz, não. Aí passou a ceia, veio um outro rapazinho, uma bandeja na mão, entregando uma frutinha. Era uma uvinha para cada um que estava na igreja, uma uvinha. Aí você para e pensa, meu Deus, mas que negócio é esse de frutinha, de tal, não sei o quê. Um outro exemplo, fui convidado para pregar numa igreja. Também faz tempo. O culto começava às 7 horas. Nós aqui temos, por hábito, e por ser uma igreja organizada, se o culto começa às 6 horas, você pode ter certeza que quem vai pregar vai estar aqui 15 para as 6 aqui esperando para pregar. Quem vai pregar às 7 horas, você pode ter certeza que vai chegar aqui, vai ter alguém aqui para ministrar a palavra. Ah, mas não é aquela pessoa que tá escalada. Tudo bem, mas vai ter alguém aqui. Então eu cheguei nessa igreja 15 para as 7 para pregar.
A igreja estava fechada. O culto era 7 horas. A igreja estava fechada, Rogério. Eu falei, alguma coisa está errada. Será que não vai ter culto? Ninguém me avisou? Você começa a pensar um monte de coisa. Daqui a pouco viu uma irmã toda esbaforida, correndo. Aí eu olhei assim, falei, o que eu... Não, é que eu fui pegar a chave que eu esqueci. E bota a chave para lá, tira a chave para cá, bota... Não achou a chave, ela foi embora. Isso já era 7h10 e eu estou esperando. Não tinha ninguém, mano. Eu acho que se fosse outra pessoa, que se não fosse o Fernando Pires, já tinha ido embora. Aí depois ela voltou, 7h20, abriu a igreja. Falei, poxa, vamos abrir a igreja, vai ser rápido, a gente vai para iniciar logo o culto. 9h30. O culto veio começar 8h10 da noite. Então, quer dizer, você começa a ver as coisas assim, e vivenciar, né? Vivenciei isso, e estou falando sobre organização da igreja. A gente fica vendo, irmãos, que são coisas que acontecem aí fora demais, irmão. E aí a gente também traz para os dias da nossa igreja, onde a gente congrega, onde a gente é membro, a gente tem que se orgulhar, irmão. Por quê? Que horas começa a escola dominical? 9 horas. Meu irmão, se tu não estiver aqui, eu vou começar 9 horas de ponto final. Aí tu vai perder e depois tu vê na internet. Que horas começa o Senfo? 8 horas da manhã. Se você não estiver aqui 8 horas da manhã, você vai pegar já o bonde andando, cuidar para tu não cair, mas tu vai chegar atrasado, tu vai pegar. Né? Isso faz parte de toda uma organização de uma congregação séria, irmão. De uma igreja séria, alicerçada na palavra. Isso a gente pode ver na Bíblia, a organização na Bíblia. Olha só, Êxodo capítulo 18, vamos lá. Versículo 13. Deixa eu ler aqui. Ah lá. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Irmão, esse camarada aqui devia estar exausto. Mas ele estava ali julgando o povo, desde manhã. Que horas que marcaram com Moisés? Vamos colocar às 6 horas da manhã. Moisés estava sentadinho lá com o povo. Aí, continuando. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. O sogro de Moisés, porém, lhes disse: não é bom o que fazes. Aí a voz da experiência, estava vendo que esse camarada chamado Moisés, ele ia ter um troço. Imagina aquele povo todinho na frente dele, e ele tendo que julgar um a um, pessoa por pessoa que chegava ali trazendo as suas causas, e ele tinha que julgar, ele tinha que falar, ele tinha que orientar, ele tinha que dar uma palavra. Ele estava cumprindo uma ordem, ele estava exercendo um ministério? Sim, amém. Mas de uma forma errada. E quando a gente faz alguma coisa em termos de ministério de forma errada, de forma que vai nos levar ao cansaço, vai nos levar a uma situação muito complicada, a gente tem que ser repreendido, sim. A gente tem que ser chamado a atenção. E aí depois a gente vai ver por que Deus dividiu a igreja em termos de ministérios, para que isso pudesse tudo funcionar bem. Continuando aqui, versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhes disse: não é bom o que fazes, sem dúvida estabelecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ou seja, ele sozinho não podia fazer aquilo. Imagine quantas pessoas tinham naquele lugar. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então agora ele tinha algumas obrigações: ensinar o povo, aconselhar e ensinar como eles deveriam andar no caminho.
Isso aqui mostra uma organização de uma igreja hoje. O que o pastor faz? Ele delega funções a pessoas específicas em que Deus mostra em determinadas áreas. Você vai ser líder do jovem, você vai ser das crianças, você vai ser do diaconato, você vai ser da recepção, você vai ser do aconselhamento lá na hora do dia lá do evangelismo, você vai ser da evangelização. É dessa forma. Porque imagine se o pastor hoje com 70 e quanto? 7, né? Eu acho que é. 6? Rapaz, eu pensei que tinha mais. 76. Então, 76 anos. Se ele fosse fazer tudo na igreja, irmão, já tinha empacotado, a senha dele já tinha sido chamada há muito tempo. É sério. É sério, porque o serviço ia ficar pesado demais. E na obra de Deus não pode ser assim. Ah, eu mando em tudo, eu sou assim, quem dirige tudo sou eu. Vocês, tem muita gente aqui que não pegou, mas eu já peguei, foi penoso. Numa época que o pastor Joaquim pregava domingo, dava discipulado de segunda, né, pastor? O pastor era também contemporâneo, sabe disso. Ele pregava na terça, ele pregava na quarta, ele pregava na quinta, ele vinha na vigília na sexta, de 11 às 3 da manhã. Detalhe, depois nós íamos distribuir o pessoal em casa, com a van da igreja. Só não vinha no culto jovem. Aí o João ficava no culto jovem. E no domingo de manhã, ele também não dava aula, mas domingo ele pregava de novo. Ele fazia isso tudo. E detalhe, quando teve uma época que o louvor não estava muito legal, ele ainda louvava. Aí que era coisa penosa para a gente, era essa. Era o único problema. Era o único problema para nós, era esse. Mas ensinava e pregava, meu Deus do céu, que era uma bênção como é até hoje. Mas ele fazia isso. Todos os dias. Eu vou olhar, meu Deus do céu, como é que o senhor me aguenta? E se eu não estou enganado, na época ele ainda trabalhava fora. Se eu não estou enganado. Então, quer dizer, era uma situação muito complicada. Mas qual foi a visão do líder? Nesse caso, o nosso, pastor Joaquim. Não, eu preciso investir em vidas para que um dia eu possa estar, né? Tranquilo, falou nele, chegou, então vamos parar de falar nele. Então vamos investir em vidas. Pastor Orlando, você vai fazer um seminário. Sarinha, você vai fazer um seminário. Nancy, você vai para um seminário. Minha senha não tinha chegado ainda. Você vai fazer. Ô, Fernanda, você vem aqui, você vai fazer também. Você vai fazer também. Um dia você vai chegar lá. Tá bom, pastor, vamos lá. Hoje, as coisas fluem de uma forma diferente. Por quê? Porque se houve um investimento, uma organização para que tudo pudesse funcionar. Foi o que eu disse, se ele não fizesse isso, já tinha ido. Você não tinha conhecido ele. Amém? Então, o sogro de Moisés deu essa orientação a ele. E com a divisão de tarefas e a organização, é mais fácil de trabalhar. A igreja fica mais fácil de ser administrada. Obviamente que quem é o cabeça é Cristo, e depois tem o anjo da igreja, que vem tendo as orientações de Deus e traz para todo o rebanho. É dessa forma que acontece. E o povo judeu era escravo no Egito, e por isso, durante 40 anos de peregrinação, receberam uma lei para aprenderem a se organizar. E o que nós recebemos hoje de Deus? As orientações de Deus, mais a Bíblia Sagrada. A Bíblia vai dizer que Deus instituiu profetas, mestres, para ensinar, para pregar, diáconos para servir à mesa, para que os irmãos pudessem estar dedicados somente à mensagem. Vamos continuar. Lá em Lucas também nós temos um exemplo, porque Jesus tinha um grupo de 12 homens que trabalhavam junto com ele, e no momento da multiplicação mandou dividir o povo em grupos e ainda aproveitou as sobras. Foi quando teve a multiplicação dos pães e dos peixes. Estava Jesus ali, ele pegou os seus homens e pediram para dividir. Imagine se Jesus, além de ter feito tudo aquilo, ele parasse para dividir o povo. Oh, não, você vai para lá, você vai para lá. Não, não era assim. Então era tudo organizado, era tudo bem feito. E na igreja também tem que ser assim.
Agora vamos ver a organização da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Vamos lá. Diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Através da igreja primitiva, deixa eu comentar aqui, percebemos o modelo bíblico de organização da igreja, com cargos e funções de acordo com os dons dados por Deus. Cada igreja local tem sua própria forma de se organizar, e o que faz dar certo é o seu envolvimento com a igreja, que faz ser como um grupo unido, com uma só visão, um só propósito, fazendo o melhor para o reino de Deus. Se não for dessa forma, a igreja ela não vai, vamos dizer assim, caminhar da forma em que ela deve caminhar, que é fazendo a obra, que é olhando para o autor e consumador da sua fé. Lá em Romanos, capítulo 12, vamos ver outro texto aqui? Versículo 4, Romanos 12, 4. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então, o modelo bíblico de organização da igreja é em dons e ministérios. Na Bíblia, a igreja é comparada a um corpo, um organismo vivo e crescente, e não com uma organização estática e morta, pois recebemos vida em Cristo Jesus. A gente vai entender isso como sendo o quê? Se nós somos organizados, hoje nós temos a vida de Cristo, nós temos a orientação do Espírito Santo, a tendência da igreja é ela crescer. Você vai falar assim, pastor, mas crescer como? Em várias igrejas espalhadas por todo o mundo? Pode ser também, mas não é isso. É o crescimento espiritual dos irmãos que aqui congregam. Hoje a gente pode falar isso e com orgulho. Você pega um jovem aqui, você bota para pregar, ele prega. Prega bem. O Alan não é tão jovem, o Alan já está quase nos 40 já. Mas nem falar isso. Já passou, Alan? Pô. Marizinha não te maltratou um pouco, hein? Então, Alan, mas você pega o Juan tem 23, né, Juan? 25, 26? 24 anos, ô garoto novinho, ô meus 24 anos. Já passei muito desse ponto aí. Você pega o Juan, bota ele para pegar, ele prega. Você pega uma Vitorina, bota, prega. Por quê? Eles estão numa igreja organizada, onde eles estão aprendendo, como todos nós estamos, e todo mundo crescendo na estatura do varão perfeito. Todo mundo crescendo de fé em fé, de glória em glória, aprendendo a palavra. Não é? Então, é dessa forma que a gente vê as coisas. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, vamos lá. Na outra parte da organização também vai falar as decisões na igreja. Esse texto, olha aqui. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, Cristo é o cabeça da igreja e nós devemos ter a mente de Cristo. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Vamos lá. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
seja, antes de tomar uma decisão, é importante estar em oração para buscar a vontade do Senhor da igreja. Então, tudo na igreja é feito embaixo de oração. Um outro exemplo aqui, Atos 15, versículo 6. Só isso para a gente entrar na aula aqui. Vamos lá. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Existia uma situação em que eles deveriam tomar uma decisão, então eles se reuniram para dar uma posição em relação à questão. Aí no versículo 28 e o 29 desse mesmo capítulo 15, diz assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue de carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então, uma orientação aí. Na igreja primitiva, as decisões eram tomadas em conjunto, com oração e muito diálogo. Para quem não sabe, qualquer situação que tenha na igreja que o pastor tenha que tomar uma decisão, ele convoca o presbitério. A gente estava trabalhando, como já aconteceu, hoje teremos uma reunião para discutirmos um assunto importante, 18 horas na igreja. Aí aquele corre-corre para chegar às 18 horas. Mas chegamos. 7 horas, vamos lá. Sentamos e conversamos e cada um expõe a situação em que é trazida, cada um fala um pouco, é isso, é aquilo. E depois toma-se uma decisão em comum acordo. É dessa forma que acontece aqui na igreja, se você não sabe. Claro, obviamente, o pastor, como sendo o anjo da igreja, ele, depois de ouvir todos, ele ora a Deus e todos nós entramos em consenso, porque termina a reunião, irmãos, não temos decisão, então vamos fazer o seguinte, vamos para casa e vamos orar a Deus. É dessa forma que acontece. E a gente vai ver isso que aconteceu também lá na igreja primitiva, na escolha dos diáconos, que é a lição propriamente dita aqui, tá? Agora vamos ver a respeito do corpo, que é essa divisão dessa organização, tá? Vejamos através das partes do corpo como se organiza a igreja, partindo do princípio de uma igreja organizada, com 4 áreas de ação representadas pelos 4 membros do corpo e dos dedos dos ministérios específicos, dentro destas áreas de ação que podem variar das diversas igrejas, em diversas igrejas dessa forma. Aí tu bota aquela imagem, ô Rogério, por favor. Não sei se vai dar para ver, porque ficou muito pequeno. Tá dando para ver? Aí, ó. Eu sem óculos consigo chegar melhor, que é de longe. Olha lá, o cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça. Ali na mão direita, só uma ilustração, o ensino. Na outra mão, do outro lado, a administração. Ali, liderança pastoral. Uma perna, evangelização. A outra, ação social. Aí eu vou falar aqui, pode ir. Aí o exemplo, o coração ali. Refletir sobre o que impulsiona a vida da igreja, a oração, a fé e a comunhão, o Espírito Santo. O tronco, que sustenta e liga todas as partes do corpo. Isso acontece dentro de uma igreja que tem como parâmetro, como tem como base, sendo a Bíblia a primazia. Se não for dessa forma, então está errado. No braço direito, a área de ensino, responsável pelos ministérios que instrui a igreja na palavra, no louvor, na oração e na pregação da mensagem da Bíblia Sagrada. No braço esquerdo, a administração, que administra a igreja de maneira geral. A perna direita, missões, evangelização. Ministérios que trabalham para levar a mensagem do Evangelho. E a outra parte, ação social, representa a igreja na sociedade através de ações de apoio à comunidade.
Então, essas são as divisões da igreja, uma igreja organizada. Só uma parte ilustrativa ali. Agora, a igreja como organismo, porque a gente viu dessa parte de organização, agora como organismo. Vocês estão entendendo até aqui? Amém? Estou sendo claro? Amém. Então, vamos lá. Um organismo é um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. A igreja é o corpo de Cristo, um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Os membros não existem independentemente uns dos outros. Todos devem ter na sua mente a vontade de querer ajudar e de querer se envolver com as coisas da obra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, vamos lá? Versículo 26. Diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Aí o versículo 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A igreja do Novo Testamento era organizada. A igreja funcionou de acordo com um plano definido. Ela tinha membros, eleições, oficiais, pastores, encontros regulares, ordenanças, contribuições e cartas de recomendação. Ou seja, era uma igreja organizada, que tinha os dons espirituais, que tinha doutrina, mas mesmo assim várias vezes ela era orientada a andar de acordo com o que diz a palavra de Deus. Mesmo tendo organização, irmãos, mesmo sendo uma igreja com diversas pessoas, com os dons aqui dentro da igreja, ela sempre vai ter que ser orientada pela palavra. Você lembra do apóstolo Paulo, quando chegou lá na igreja de Corinto? Ele chegou na igreja de Corinto, naquela cidade, ele inaugurou essa igreja, e ao inaugurar essa igreja, ele depois foi para a sua viagem missionária e soube que a igreja, aí é a segunda carta, que ela estava completamente, vamos dizer assim, fora dos padrões que ele tinha deixado, recomendado. E aí ele vem na segunda carta e diz, e dá orientação para eles, que não era daquela forma, porque era uma igreja muito abençoada nos dons espirituais, mas estavam acontecendo coisas dentro da igreja que fugiam os padrões bíblicos estabelecidos por Deus e orientado pelo apóstolo Paulo. Então, mesmo assim, ela sendo uma igreja que tinha vários dons espirituais, ela estava faltando o quê? Doutrina. E ele, na segunda carta, vem e doutrina novamente aquela igreja para que ela pudesse andar de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, a igreja do Novo Testamento era organizada. Vamos agora lá para a leitura bíblica em classe? Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vamos lá. Versículos 1 ao 7. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 6, capítulo 6, versículo 1, até o versículo 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Se quiser, puxa uma setinha para o lado de fora aí e bota o significado desse nome. Helenistas, ou quem eram os helenistas. Posso falar para você anotar? Indivíduo que se especializou no estudo da língua e da civilização da Grécia.
contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, que não é o Coríntios, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Deixa eu comentar. Porque a palavra, aí a gente vai falar aqui sobre o diácono. Por quê? Aqueles homens estavam ali, eles tinham a função de anunciar, de ensinar a palavra, mas também tinha aquela situação de atender aquelas irmãs, aquelas pessoas mais necessitadas. E precisava de homens para ajudar nesse serviço. Aqui fica bem claro a organização e a distribuição de tarefas dentro da igreja. Imagine se o pastor tivesse que pregar, ministrar a ceia, sair do púlpito, entregar, servir aos elementos, voltar para continuar falando sobre a ceia do Senhor. Hoje, por exemplo, é o domingo de ceia. O pastor vai estar aqui ministrando a ceia. Recebi do Senhor que também vos dei. Espera aí, irmãos, que eu vou distribuir aqui. Aí volta, e na noite que Jesus tomou o pão. Espera aí que eu vou entregar o pão. Imagina isso, que loucura seria. Então, essa distribuição foi para que aqueles irmãos, diáconos, pudessem ter esse compromisso de ajudar nessa organização. E aí, o que acontece? Então, isso aqui, lá no capítulo 6 de Efésios, vamos lá rapidinho, depois eu comento aqui. Versículo 21, vamos lá. E para que saibais também, a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tiquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5 também. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Não está falando aqui de servos, porque, na verdade, o diácono ele é um servo. Ele é um obreiro. Então, lá em Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 6, um grupo de homens foi oficialmente designado como servidores, diáconos, para uma necessidade específica da igreja de Jerusalém. Então, eles foram ordenados, levantados ali para que eles pudessem ajudar na organização e no bom andamento do culto na igreja. Isso é feito numa igreja que ela é organizada, numa igreja onde tem liderança. E isso aqui não é simplesmente olhou para o irmão e você é bonitinho, você vai ser diácono. Não, não é assim, irmão. Não é assim. Tem aquele momento em que ele vai ser observado, tem aquele momento em que ele vai ser chamado no gabinete para ser comunicado disso. Eu me lembro do meu até hoje. Eu estava ali na frente, o pastor Joaquim olhou para mim, varão, quero falar com você depois do culto. Eu disse, meu Deus do céu, mas o que eu fiz? O líder da igreja chamar assim, né, irmão? Você já fica, será que foram contar alguma coisa para ele que eu fiz e eu não sei, irmão? Ou agora que chegou à tona no meu ouvido, o que eu fiz? Isso foi em 1999. Fevereiro de 1999. Me converti em junho de 98. Fevereiro de 99, o pastor me chamou, eu fui lá, não. Agora a gente tem observado o irmão aí na igreja, e aí a liderança do diaconato indicou o irmão para o irmão ficar em observação ao diaconato. Na época era o Walter e a Miriam, que era a liderança do diaconato. Era Miriam, não, era o Walter.
Não, não era, não, perdão, era o Lira e a Maria. Perdão, a Lira e a Maria. Aí eu fui, conversei com o pastor, tá bom, pastor, é isso mesmo? Tá bom, tá. Aí, dia 8 de outubro de 2000. Rapaz, minha mente está funcionando bem hoje, hein? 8 de outubro de 2000. Aí eu fui ordenado ao diaconato. Mas eu fiquei aquele tempo de experimentar, de experiência, olhando, observando. Mas o que é interessante, que foi uma experiência para mim, irmãos, que antes de ser chamado a ficar em observação, eu já ajudava na igreja. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, uma semana depois, o pastor estava jogando umas pedras lá dentro daquele rio ali. E eu tinha saído cedo do quartel, eu passei, eu vi, eu falei, acho que a André não vai lembrar não, que ela é mais velha do que eu, de repente ela não está com a mente boa, tá? Aí eu passei e falei, André, eu vou lá ajudar. Deixei a Ariana em casa, era pequenininha. Voltei e comecei a ajudar, tacando pedra para dentro do rio. Depois quem chega? Todo tímido, todo quietinho. Pastor Anderson. Pastor Anderson chegou assim, ó. Olhando todo mundo tacando pedra. Aí ele meteu a mão também, tacou pedra, começou a jogar pedra para dentro do rio. Então a gente já ajudava alguma coisa na igreja. Depois, no culto, tinha dificuldade de ter gente lá fora vendo os carros. Eu cheguei pro irmão e falei assim, não, pode deixar que eu fico lá também, irmão. Pode deixar que eu fico. E eu achava o máximo aquilo, ficar ali fora, cuidando dos carros. Eu lembro do meu carro, era um Chevette 78 com um buraco no teto. Quando chovia, tinha que botar um plástico para não molhar dentro. E eu vi os irmãos chegando nos carros e os carros fechando. Eu falei, rapaz, um dia eu vou ter um carro assim também, hein? Achei bacana, achei legal esse negócio. Mas a gente ficava, a gente ajudava. A gente via as coisas. Mas o que chamava mais atenção era a organização da igreja. Quando chega um novo convertido na igreja, a primeira coisa que ele vai ver, pode ter certeza disso, como é a organização da igreja. Como é a situação de dentro da igreja. Para quem já tem mais um conhecimento, ele vai ver a liturgia do culto. Como é que é o culto, o andamento do culto? Eles observam tudo isso, irmãos. O novo convertido, ele observa tudo isso. Porque eu, quando cheguei aqui, eu observei tudo isso. Até porque, na época, eu era militar. E o militar, ele é organizado em tudo. Não tem esse negócio. Tem que estar no quartel 5 horas. Meu irmão, você vai acordar às 3, mas tu tem que estar lá 5 horas. Eu não morava aqui ainda, mas eu ficava aqui às vezes com o André. Eu chegava, nós não éramos crentes, né? Então a gente podia ficar, né? Então, era o quê? A gente saía de casa, era 4 horas da manhã, não era? Pegava o primeiro ônibus na Pau-Ferro, 2h40. Quem lembra do 2h40 aí, diga amém. Então você tem mais de 30 anos. Então você tem mais de 30. Pegava o 2h40, 5 horas da manhã, o primeiro ônibus passava. Lotado, mas cheio demais. Mas chegava às 5 horas da manhã, dentro do quartel, 6 horas da manhã estava pronto. Opa, vamos aí. Chegava não para você ver. No mínimo tu não ia para casa, tu ia dormir lá para fazer a faxina até a hora do pernoite, 9 horas da noite. Fazendo uma faxininha lá para você aprender a chegar cedo. E se voltasse a chegar atrasado de novo, um final de semana como é que fala? Em estadia numa suíte 5 estrelas do quartel. Lavando banheiro, arrumando alojamento de oficiais, dobrando roupa, fazendo um monte de coisa. Era dessa forma. Então, quando eu cheguei na igreja, eu vi tudo isso, a organização da igreja, como a igreja funcionava. E você pensa que as pessoas não vê isso? Vê, não. Vê. Se perguntar um novo convertido que tem aqui na igreja de 2 anos atrás, ele vai falar, o que chamou a atenção? Ela vai falar. A organização do culto, a liturgia do culto, a distribuição dos irmãos, a hora do dízimo da oferta, a hora do louvor, a hora do apelo, a hora da oração, tudo isso faz parte da organização. E aqueles irmãos lá de Atos dos Apóstolos, eles foram
convocados para ajudar os irmãos nessa distribuição e nessa organização da igreja que não tinha. E a preocupação deles era essa, de quê? Que mais tarde Paulo usou essa palavra diácono no sentido oficial de um departamento da igreja e descreveu as suas qualificações, assim como os diáconos são formalmente estabelecidos como os oficiais da igreja. Para quê? Para o bom andamento da igreja, dos serviços da igreja na casa do Senhor. Eles são eleitos especificamente para assegurar que as necessidades do corpo da igreja sejam supridas, sejam cumpridas, ou seja, elas todas bem ajustadas, para que a igreja, aqueles irmãos que estão na igreja, possam se sentir bem. Você imagina, o pastor está pregando aqui, um calor de 40 graus, aquele calor de rachar. Irmão, espera aí que eu vou ali pegar um copo d'água e já volto a pregar. Não fica estranho? Não fica um negócio estranho? Ainda mais se tiver um movimento do Espírito Santo mesmo. Espírito Santo, espera aí que eu vou ali e já volto. Aí ele vai e volta. Não é assim que as coisas acontecem. Então, este ofício do diácono era algo que foi estabelecido na igreja para o bom andamento dos serviços na casa do Senhor. Lá em Romanos, capítulo 6, isso também está falando também a respeito, porque a gente só falou do diácono, vamos falar da diaconisa também, que aqui tem um texto que mostra que também havia isso. Capítulo 16, versículo 1 e o 2. Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Ou seja, era o serviço de uma diaconisa. E Febe significa radiante, brilhante. Então, vocês, diaconisas, vocês são radiantes, vocês são brilhantes. Entendeu? Vocês são brilhantes na casa do Senhor. Não vou falar para vocês não, diáconos. Não vai pegar mal o negócio, vai ficar legal não. Vamos lá. Mas vocês são uma benção, tá bom. E como se elege os diáconos? Porque naquele momento, ou aqui diante desse texto, foi dessa forma. De acordo com a necessidade da igreja local, o anjo da igreja observa um irmão, como eu já comentei, ou a irmã, e pede para a liderança diaconal para colocá-lo em observação. Ou seja, ele passa a ser aproveitado, ele passa a ser orientado nos serviços da casa do Senhor e no tempo certo será ordenado ao diaconato. Vale ressaltar que antes disso, a congregação observa tudo para que aquele irmão possa ser amplamente visto como sendo um verdadeiro diácono dentro da igreja. E as suas qualificações espirituais estão em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 ao 13. Vamos lá? 1 Timóteo capítulo 3. Lembra que eu disse que não é qualquer um, não é assim dessa forma que fazem as coisas? É tudo uma organização. Semelhantemente, quanto a diácono, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos de sorte e ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados. Lembra que eu disse? O pastor me chamou e disse que eu estava em observação, estava sendo experimentado a ser um diácono. Vamos dizer assim, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, essas são as qualificações para que ele pudesse ser um diácono ou uma diaconisa. Amém, irmãos? Todos entenderam? Vamos para a revista. O relógio não para. Aqui na introdução, eu vou só ler, porque nós já fizemos essa introdução, e vamos partir para o primeiro tópico, tá?
Vamos lá. Nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos, em o qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo. Porém, como tudo é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Primeiro tópico, a estrutura da igreja cristã. Primeiro, a igreja como um organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Os membros não existem independentemente um dos outros. Portanto, o corpo místico de Cristo, a igreja, existe organicamente. Organicamente. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Vamos lá. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. E o versículo 21. Vamos lá para o 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Deixa eu comentar aqui, que em primeiro lugar, dentro desse contexto em que nós estamos falando, e também dentro da aula, vamos ver o que é uma igreja. Quando se fala em igreja, hoje em dia, logo se pensa uma organização ou uma instituição. Mas nos tempos do Novo Testamento, a igreja era conhecida como um organismo vivo e dinâmico. O próprio significado da palavra igreja, que é derivada do grego eclésia, nos dá uma ideia do dinamismo de sua existência, pois significa o grupo daqueles que foram chamados para fora. A comparação com o povo de Israel, que foi chamada para fora do Egito, é linda e extraordinária. Deus chamou-nos para fora do poder do pecado. Para quê? Para fazermos a obra, para vivermos somente para agradar a Ele. Constituímos um corpo de Cristo da face da terra. Como um corpo, temos uma função ou uma missão a desempenhar. Uma igreja é o corpo de Cristo. O corpo humano é formado de várias partes, a saber, cabeça, tronco e membro, mas nenhuma dessas partes tem vida própria ou independente uma da outra. Todas trabalham juntas, assim acontece na igreja. Todos nós trabalhamos juntos, visando o quê? Somente o reino de Deus. Todos trabalham juntos, assim acontece na igreja. Existem muitos diferentes membros, mas todos trabalham juntos sob a liderança do Espírito Santo. Colossenses capítulo 1, vamos lá? Versículo 18. Ao versículo 23. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém,
vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvis e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Segundo ponto, a igreja como organização, que nós também já comentamos, mas vamos comentar um pouquinho mais aí. Tem mais alguma coisa aí para comentar? A igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais, reuniam-se em concílio. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Ou seja, ela fica engessada, ficava estagnada, parada, não faz nada. Mas vamos lá. O que é institucionalismo nas igrejas? Eu fui pesquisar. Tem-se por finalidade transformar e subverter a ordem social vigente mediante processo de criação e invenção. É esse tipo de igreja que hoje inventa um monte de coisa, irmão. Uma vez eu estava vendo um vídeo, aí o camarada foi anunciado da seguinte forma: vamos receber o coach para trazer a palavra. O coach não sei de quê, o coach não sei de quê, aí é o palestrante não sei de quê, mas é um monte de coisa que o pessoal faz agora. E aí começa a vir as situações dentro da igreja de uma forma meio que diferente do que a igreja primitiva fazia. Então, uma igreja organizada, ela caracteriza-se por uma estrutura que visa a eficiência e adaptação às necessidades locais. Nesse contexto, vemos a organização como uma ferramenta facilitadora para promover a participação ativa dos membros, garantir o bom funcionamento dos ministérios e oferecer suporte nos líderes. Embora a liderança esteja presente, ela é frequentemente distribuída entre diferentes obreiros, refletindo a descentralização do poder. Na institucionalização, não, ela é centralizada. É uma pessoa só. Da seguinte forma, é eu que mando, eu que comando, ninguém é melhor do que eu e eu sou o cara. É como se fosse Romário dentro da área. Pronto. Ela não distribui nada. Na organização, não. Na organização, você faz algo, você vai fazer algo, você vai fazer mais alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, você vai fazer outra, e aí todos entram num consenso e essa organização passa a ser visível a todos os membros e aqueles visitantes que estão na igreja. Mas vamos ver aqui uma característica de uma igreja organizada. Flexibilidade com responsabilidade. Uma das características. Ou seja, capacidade de ajustar as necessidades e mudanças da congregação. Outro ponto, participação ativa. Incentivo à contribuição e envolvimento de todos os membros. Não é assim? Irmãos, tem lá atrás um envelope vermelho, num gasofilaço. Ali você vai colocar a sua contribuição para missões e para a ajuda às igrejas e os irmãos que estão no campo, os missionários. É dessa forma, incentivo aos irmãos ao envolvimento de toda a igreja, ou com todas as necessidades da igreja.
aos dízimos e às ofertas, irmãos, para pagar a luz, a água, as prebendas dos pastores, dos irmãos que trabalham na igreja. Essa é a forma de participação ativa. ênfase na busca pelo Espírito Santo e pelas coisas do alto, dos céus. Ou seja, foco na busca da vontade de Deus e na orientação do Espírito Santo. Venha para o culto, irmão. Você aprender, para você orar, para você buscar Deus. Venha para as consagrações, para que você possa buscar Deus, ser fortalecido em Deus. Venha para a escola bíblica dominical, irmãos, para você crescer na graça e no conhecimento, para você não ser levado como muitos têm sido levados hoje. Qualquer conversa, olha, nos ouvidos, como coceira nos ouvidos, pronto, aí você vai, embarca naquela conversa fiada, depois para voltar é complicado. Uma outra característica. Não, aqui eu vou ver, adaptação local, perdão. Capacidade de contextualizar a mensagem, a organização da igreja em todos os seus serviços, em todas as suas participações junto com a comunidade. E aqui, irmãos, eu tenho um testemunho muito interessante. Estava no seminário, e aí um seminarista, Alexandre, hoje ele é o pastor Alexandre. Lá no seminário tinha um trabalho de evangelização, numa aula que a gente teve, e aí esse irmão chegou e disse assim: pastor Henrique, eu posso falar? Pode. Aqui na nossa turma tem os representantes de uma igreja. Pô, irmãos, eu fiquei logo cheio, né? Tem os representantes de uma igreja que, na minha opinião, ela é referência no que ela faz. Eu falei, opa. Eu falei, vai falar do ministério. A igreja da porta. Eles falavam que a gente era a igreja da porta. A igreja da porta. Aí o pastor, mas por que você viu lá? Eu fui, pessoalmente, olhar o trabalho que eles fazem no dia 2 de novembro, lá no cemitério do Pichincha. E eu fiquei maravilhado e vou levar a mesma organização do serviço que eles fazem, eu vou tentar implantar na minha igreja. Eu falei, Jesus. Ô, irmão, pensei que tu ia dar glória a Deus. Irmão. Poxa, ele está com sono aí, diga amém, vai, pode falar. Um montão de gente. Ficaram vendo Netflix até tarde, né? Também fiquei com meu neto. Só que ele foi dormir 1h da manhã, eu fui dormir 1h30. Então, ele viu o trabalho que a gente fez e no dia que ele foi ver, eu estava no evangelismo, eu estava lá em cima no cemitério, já estava trabalhando na parte de aconselhamento, e ele apareceu, eu fui lá falar com ele. Alexandre, tudo bem? Ele ficou parado um tempão vendo o trabalho que a gente estava fazendo ali. Aí ele viu os jovens passando com os folhetos, junto com o pastor Anderson. Ele falou, não, aqui são os jovens, Alexandre, então, porque eles são mais novinhos, ele pode subir e descer o tempo todo aí, ó, estão entregando folheto ali, ó. E a tenda ali, Fernando, ali a gente afere a pressão das pessoas ali, depois a irmã leva ali para um aconselhamento, uma oração. E ele chegou no seminário e falou isso. Eu fiquei todo orgulhoso dentro de sala, né, irmão? Fiquei todo cheio. Mas isso é o quê? Quando as pessoas vê o trabalho sendo feito de uma forma organizada. Isso você faz com que as pessoas se sintam o quê? Na necessidade também de fazer mesmo, porque viu que é um trabalho que dá certo. Amém? Terceiro, organismo e organização, que nós também já comentamos, vou ler aqui. Vimos que a igreja, com o corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeita toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma.
Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Aqui. Atendidas. Organização. Espera aí, deixa eu ver aqui. Acho que eu vi alguma coisa aqui. Ah, não, é só aqui mesmo. É só isso aqui. Vamos lá. Então, a organização da igreja não apenas facilitava a comunicação da doutrina cristã, mas também promovia uma unidade e a compreensão entre os membros. Aí tinha o quê? Nessa igreja, os concílios eram momentos de comunhão e decisão, onde a vontade de Deus era discernida coletivamente. No entanto, é importante distinguir que entre uma igreja organizada e uma igreja institucionalizada, enquanto a organização permite a flexibilidade e movimento, o institucionalismo tende a tornar a igreja rígida e ineficaz. Como eu já falei, porque ela só tem uma liderança. Uma igreja organizada permanece viva, adaptando-se às necessidades e desafios do tempo, enquanto uma igreja institucionalizada corre o risco de se tornar obsoleta e estagnada. Agora vamos ver as características da igreja institucionalizada. Rigidez estrutural. ênfase em protocolos e procedimentos, às vezes em detrimento da flexibilidade. Um outro ponto, centralização de poder. Autoridade concentrada em poucos líderes ou em uma estrutura hierárquica. É onde um só comanda tudo, como eu já disse. Imagina o pastor Anderson, esse ano ficou mais tranquilo para ele, porque foi no retiro, foi tudo já, né, organizado. Mas imagine se fosse uns 2 retiros atrás, pastor Anderson, ele fizesse tudo sozinho. Tudo. Além das compras que ele fazia junto com a esposa, mas tinha os irmãos que ajudavam. Mas se ele fosse fazer tudo, chegasse para todo mundo que ia para o retiro e dissesse assim, ó, ninguém vai fazer nada, eu vou fazer tudo. Ele estava sendo o quê? Um centralizador, tudo com ele, tudo é dele, é tudo para ele. Nada disso, né, pastor? E lá no retiro, ele vai pregar, ele vai louvar, aí todo mundo ia pegar ônibus e ia voltar para as suas casas, mas tudo bem. Ele ia pregar, ele ia louvar, ele ia fazer a parte de consagração, tudo era com ele. O tipo de igreja, dessa situação institucionalizante, é esse modelo, onde tudo é centralizado numa pessoa só. Aí vocês acreditam que, aí eu quero saber a opinião de vocês, a organização quando isso acontece? Sim ou não? Hein, irmãos? Acontece? Tem organização nisso? Se tem uma organização muito ruim, não é uma organização, porque está tudo centralizado numa pessoa só. O modelo de Deus para a igreja não foi esse modelo. O modelo de Deus para a igreja é o que nós lemos aqui na frente, um pouquinho atrás, é o modelo que tem o parâmetro do Novo Testamento, ou seja, aqueles irmãos que tiveram uma igreja organizada, aonde toda uma estrutura foi montada para quê? Para que todos pudessem servir a Deus de uma forma igual, todos, no mesmo propósito, numa mesma visão, buscando somente agradar a Deus. Então, essa é a forma que a igreja tem que estar inserida. Segundo tópico, um organismo vivo e organizado. Vamos lá. No aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso e etc. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, Atos 2:42, vamos ler aqui. Eu vou ler aqui e vou ler aqui para a gente não perder o fio da meada, tá? Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos lá. E orava. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Atos 4:35.
e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Continuando. Instituiu os diáconos. Atos capítulo 6, versículo 2 ao 6. Olha lá. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Continuando. Elegeu lideranças, enviou os seus primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Então, é dessa forma, a organização saudável da igreja é essencial para o cumprimento de sua missão na terra. E quando se tem organização, tudo fica mais fácil. Tudo funciona melhor. Tudo tende a dar certo. Quer ver um outro trabalho que nós fazíamos aqui, que era uma benção, e foi marcante, acho que na vida de muitos daqueles que fizeram parte desse trabalho, era aquela ação social que nós fazíamos nas escolas. Quantas experiências nós tivemos ali? Quantas coisas maravilhosas nós vimos nesse trabalho que a gente fazia? Mas era tudo de maneira organizada. Tinha as irmãs que faziam o flúor nos dentinhos das crianças, tinha aconselhamento, tinha aquela ação jurídica ali, dava aconselhamento jurídico, tinha aconselhamento na palavra, tinha evangelização nas ruas, e meu companheiro de evangelização era sempre o Romildo. Ele falava assim: bora, Mirim, vamos, Mirim, vamos embora, Mirim. Ele me chamava de Mirim. E era uma bênção, e foi uma bênção aqueles momentos que nós fazíamos aquele trabalho. Mas tudo de forma organizada. E aquilo chamava a atenção da comunidade. Tinha para mais de 1000 atendimentos, para mais de 1000 pessoas aí naquele lugar, meu irmão. Para receber esses serviços que fazíamos junto à comunidade ali. Então, é através dessa estrutura de organização que os dons espirituais são... que as pessoas são capacitadas, direcionadas para o serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Dessa forma, a igreja organizada, ela estava num crescimento e todos viam o trabalho e a seriedade daquela igreja. Quando isso acontece numa igreja local, meu irmão, ela passa a ser uma referência. Ela passa a ser algo que todos olham e querem ser ou fazer da mesma forma. Claro que vai haver aquelas pessoas que vão dizer o seguinte: aquela igreja são muito radicais. Aquela igreja são muito quadrados, não abrem mão de nada. Eles são assim na palavra, sabe? Não quero ficar aqui, não. Sempre vai ter aqueles enviados que vão falar isso. Sempre vai ter. Porque nós não vamos agradar a todos, né? Mas nós temos que agradar a quem? A Deus. Nós temos que saber o que estamos fazendo para Deus e não para os homens. Amém, irmãos? É isso que a gente tem que ter nesse contexto de organização da igreja. Amém? Segundo, no seu aspecto litúrgico e ritual, que é um outro ponto também que chama atenção. Toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. Estabelece costumes que devem ser observados. Da mesma forma, em relação aos aspectos ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em água e realizando a ceia do Senhor. Vamos lá?
1 Coríntios, capítulo 14. É, 1 Coríntios 14, 40. Tudo, porém, seja feito com ordem, não, com decência e ordem. Aí depois, Atos 8, 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Esse nome Filipe é lindo, né, gente? É muito bonito esse nome. Batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Deixa eu comentar aqui, porque na trajetória da igreja primitiva observamos uma estrutura organizada que permitia o funcionamento eficaz do corpo de Cristo. Em Atos 16, versículo 4, encontramos um exemplo claro desta organização, onde os apóstolos exerciam uma liderança cuidando da administração e estabelecendo líderes locais. A organização da igreja não apenas facilitava a comunicação da doutrina cristã, mas também promovia a unidade e a cooperação entre os membros. E os milagres, os prodígios e as maravilhas de Deus eram vistos por todos. Porque havia organização e uma liturgia de acordo com a palavra. Dessa forma, Deus se revela cada vez mais para que aqueles se revelou cada vez mais para aqueles irmãos e os milagres, os prodígios e as maravilhas do Senhor era presente na igreja. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Ainda falando de organização, mostra esses irmãos realizando a ceia do Senhor. E diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos recebi, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Por que ele botou isso aqui? Porque ele viu também a organização daquela igreja, aqueles irmãos, no servir à mesa do Senhor. Amém? Terceiro tópico: o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Deixa eu só virar aqui. Episcopal. Vamos lá. Essa palavra traduz o grego episkopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por alguma denominação protestante e pentecostais. Agora tem de tudo, né? É bispo, é pastor, é apóstolo, é reverendo, é coach, é um monte de coisa, mas vamos lá. Atos 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, é uma palavra bíblica, está na Bíblia, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Agora vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Deixa eu só comentar aqui, mas antes de eu começar a comentar, quando for mais ou menos 10 e 20, são 10 e 17, quem tem crianças lá na Casa de Missões, a nossa liderança das crianças lá pediu para vocês irem buscar as crianças para vir para cá, para estarmos orando todo mundo junto aqui, tá? André, vai lá buscar nossos pequeninos, nossas bênçãos. Vamos lá, deixa eu comentar aqui. Então, no grego,
Episcopos, de onde deriva a palavra episcopal, superintendente, antes de ser aplicado este termo a um pastor da igreja cristã, empregava-se geralmente para designar o cargo de superintendente, e assim os operários empregados do rei Josias também, nas obras do templo, tinham seus superintendentes. Na parte judaica da igreja cristã, havia anciãos e presbíteros. Os presbíteros, a que se faz referência, está lá em Atos 20, 17, são chamados, e também em Atos 20, 28, bispo ou superintendente em razão do seu cargo. O apóstolo Paulo fala sobre as qualidades que devem revestir os que têm a desempenhar essa missão na igreja. Oração, imposição das mãos eram funções características da sua ordenação. Os bispos desempenhavam funções de compreendiam também algo pastoral. Quando a organização das igrejas cristãs das cidades gentílicas envolvia a constituição de uma ordem distinta, superintendente pastoral, o título de episcopos apresentava-se logo conveniente e familiar. Foi feito como dessa forma, como presbítero e ancião na igreja de Jerusalém. Por consequência, não há dúvida de que as palavras ancião e bispo tinham o mesmo significado. Qual é a diferença entre pastor e bispo? Alguém sabe dizer? Alguém quer arriscar alguma coisa aí? Hein? Não? Ninguém quer falar? Está todo mundo com vergonha? Está todo mundo com sono? Então, tudo bem, eu falo aqui. Vamos lá. O pastor é responsável por liderar uma igreja local, enquanto o bispo, isso dentro do contexto, enquanto o bispo lidera sua igreja em sua região, ou diocese, e o apóstolo lidera a igreja em todo o mundo. É porque essa palavra bispo, como é que eu posso te explicar para você entender melhor? Da igreja católica é uma coisa muito comum, muito comum. Mas hoje, na igreja cristã, a gente também ouve a palavra bispo. Vou dar um exemplo de igreja que usa muito essa palavra bispo. A igreja de Nova Vida. Tem os pastores, tem os diáconos, não sei se lá eles falam missionários, porque meu cunhado é pastor da igreja de Nova Vida. Aí tem os diáconos, tem os pastores e tem os bispos. E os bispos, eles são os que ficam na administração desses pastores. Então, tudo que acontece na igreja, deles dentro do conselho, eles levam para os bispos, para que eles possam julgar aquelas causas, e aí eles vão e levam para a igreja. Eu, particularmente, não gosto desse sistema. Prefiro que tudo seja resolvido dentro da igreja local com o pastor presidente da igreja. Não sei a opinião dos irmãos, mas eu prefiro que seja dessa forma. Acho que fica mais, vamos dizer assim, fica mais próximo de um entendimento melhor entre os irmãos. Como já falei, aqui quando tem alguma situação, o pastor convoca os pastores e o presbítero, e a gente senta, conversa e vê a melhor maneira de resolver o problema. Imagine se o pastor pegasse essas informações de todos os pastores. Tá bom, irmãos, agora eu vou levar para o bispo para ele dar a opinião dele. Aí leva para o bispo. Bispo, o que o senhor acha disso? Uma coisa meio... Para mim soa estranho, vamos dizer assim. Para mim soa estranho. Dessa forma, dentro da igreja, dentro do que a gente tem como... Pode falar, irmão. Os apóstolos aqui dentro que eu li aqui, eles ficam como sendo aqueles que comandam as igrejas de todo mundo, dentro do que a gente está lendo aqui, né? É porque hoje, Reinaldo, é o seguinte, o que eu vejo hoje, tá? Parece que para muitos líderes hoje, eles não querem ser inferiores aos outros. Aí tem uns que sobem a cabeça. Eu não sou mais pastor, agora sou apóstolo. Aí começa a briguinha de ego. Eu não sou mais apóstolo, agora sou o reverendo da igreja. Aí, meu, daqui a pouco eu vou inventar. Agora tem o apóstolo mor. Não, eu sou o apóstolo mor, sou o primeiro apóstolo de todos. Daqui a pouco o cara vai dizer que... Ah, não, já teve, né? Que disse que era Jesus, né?
Teve. Virou hierarquia, é institucionalização da igreja. É onde se enquadra o que a gente está falando hoje. Isso aí, apóstolo, bispo, pastor, diácono, e vai descendo. É uma coisa hierárquica. É o quê? É quartel agora? Não, irmãos. Foi estabelecido o quê? Pastores, mestres, operadores de milagres. Não, mas o cara quer ser mais do que tudo. Quer ser mais do que todos. Então esse negócio fica meio complicado. Também. É o dedão. Que a gente vai falar aqui. Tá aí. Isso aí. Embora hoje também tenha aquele que não faz nada disso, mas ele se denomina um apóstolo. Que já é um outro sentido. É o título. É o que a gente estava falando, dentro do contexto que a gente estava falando. Era o título. Da pessoa que hoje aí vem aquela hierarquia toda. Até chegar onde ele acha que ele é um maioral. Segundo, presbiterial. Presbiteral. Vamos lá. O ofício de presbítero é encontrado no Novo Testamento. Contudo, no atual sistema presbiterial, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Atos capítulo 11, versículo 28 e 29. Vamos lá. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. É isso, é. O que eles, com efeito, fizeram enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Presbítero, também chamado de ancião, é o auxiliar do pastor. Porém, algumas regiões, em campos de evangelização das assembleias ou das igrejas, de certo modo, lhe é dado o cargo correspondente ao de pastor, onde, na ausência deste, ele desempenha todas as funções pastorais. Unge, ministra, ceia e batiza. É o presbítero. Terceiro, congregacional. A prática de eleger dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14, 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. Atos 14, 23, tem um exemplo aqui. E promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que havia crido. O quarto e último, sistema de governo da nossa igreja. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam de mais modelo de governo presbiteral,
Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque, até o início dos anos de 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo do governo, em sua grande maioria, embora mantenha certa autonomia administrativa em relação à Convenção Geral e estadual, a quem são afiliadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe à igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela filiadas. Bom, aí, no caso, também é diferente, porque a gente aqui não... O pessoal não traz lá do outro lado, vamos ordenar fulano de tal, o que vocês acham? Não sei, isso é local. A igreja local que determina essas coisas. A gente não tem esse modelo. O modelo de governo nosso aqui é diferente do que eles estão dizendo aqui. Mas é um sistema, é da forma que eles acham. Amém? Vamos ver aqui. Conclusão? Nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava o corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja do Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pastor Joaquim.